Você tem ideia do que é uma licença ambiental por adesão e compromisso? Imagine ainda essa licença ambiental por adesão e compromisso, que é a famosa LAC, para postos de combustíveis, como acontece no licenciamento ambiental no estado da Bahia. Imagine que outros estados pegam a Bahia como exemplo e também quer implantar o licenciamento ambiental por adesão e compromisso, a LAC, para postos de combustíveis. Em primeiro momento, eu vou explicar para ti o que é uma LAC. A licença ambiental por adesão e compromisso, ela é uma licença para empreendimentos de pequeno impacto ambiental, de baixo potencial poluidor. Isso quer dizer que é uma licença para empreendimentos com impacto ambiental pouco significativo ou quase com nenhuma significância, ou seja, de baixo impacto ambiental. Principalmente que os impactos ambientais desse empreendimento sejam conhecidos e não que exista uma possibilidade de risco, de alto risco, de impactos ambientais. Eu posso dizer então que um posto de combustível, apesar que o estado da Bahia considera como pequeno impacto ambiental, baixo impacto ambiental, mas você pode aí pensar comigo, né? E na minha linha do raciocínio aí, do meu raciocínio, que um posto de combustível, ele jamais poderá apresentar um baixo impacto ambiental. Primeiro que ele tem um alto potencial de risco poluidor. E por que ele tem um alto potencial de risco poluidor? Um posto de combustível, ele pode sofrer algum tipo de vazamento e por meio desse vazamento ter um processo de explosão. E isso já aconteceu em diversas partes do país. Diversos postos de combustíveis, se você olhar na internet, fazer uma busca no Google, você vai encontrar vários postos de combustíveis que explodiram. Tem suas explosões ou por algum tipo de vazamento na bomba, né? Ocorre então vazamentos que podem ir para as canaletas e ocorrer alguma explosão, ou algum veículo em abastecimento de forma inadequada. Sempre tem um risco, um provável risco no processo do posto de combustível. Outra situação é que os tanques subterrâneos, eles podem também ter vazamentos no processo aí, contaminando águas subterrâneas, contaminando o solo e de difícil remediação. Há uma grande dificuldade de remediar essas áreas contaminadas com valores bem altos, né, quando é necessário fazer a remediação. E existem contaminações provenientes de postos de combustíveis. É fácil identificar também na internet diversos postos de combustíveis que a gente tem aí um processo de contaminação por causa, né, dos tanques subterrâneos, que são tanques às vezes que são antigos, velhos, não foram avaliados corretamente e de repente tem algum tipo de furo e aí tem um vazamento e tem a contaminação do solo, a contaminação da água. Enfim, o potencial de contaminação, de risco de explosão que um posto de combustível tem, é muito difícil eu classificar de forma ambiental de que este empreendimento ele é de baixo potencial poluidor. Outra coisa importante é que para postos de combustíveis nós temos uma resolução CONAMA 273 de 2000, resolução CONAMA 273 de 2000. Eu vou deixar anotado aqui, certo? Na descrição deste vídeo. Então, resolução CONAMA 273 de 2000, ela é bem clara quando fala de licenciamento ambiental de postos de combustíveis. E o licenciamento, ele tem que ser um licenciamento que tenha licença prévia, LP,
licença de instalação, LI, e a licença de operação. Nesta resolução CONAMA, coloca que pode até juntar as duas licenças, a licença prévia e a licença de instalação, trabalhando um licenciamento concomitante, né? LP mais LI e a LO de forma separada. Então a gente tem aí um sistema trifásico de licenciamento ambiental que é respeitado, inclusive, por órgãos ambientais do nosso país. Mas acontece que esse processo da LAC, a licença ambiental por adesão e compromisso, é um tipo de licenciamento que considera impactos ambientais conhecidos, que considera que o empreendimento é de baixíssimo impacto ambiental e os estudos ambientais, todas as informações, elas são fornecidas ao órgão ambiental por meio de uma autodeclaração do empreendedor. Então o empreendedor ele faz uma autodeclaração, ele autodeclara por meio desses estudos ambientais que foram realizados para a implantação do empreendimento. O órgão ambiental recebe, né, essas informações e apenas é avaliado por meio de um checklist para saber se contemplou o mínimo que era para colocar lá de estudo. Então, por exemplo, um roteiro de caracterização do empreendimento, uma avaliação de águas subterrâneas, uma avaliação geológica, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, um PGRS, talvez um programa de gerenciamento de risco, ou seja, alguns documentos que serão colocados lá, colocados no portal, né, no portal eletrônico do órgão ambiental, para que o analista, sem nenhum tipo de avaliação técnica, nenhuma visita técnica ao empreendimento, ele vai avaliar somente, fazer um checklist se esses estudos, se esses documentos foram colocados lá no portal eletrônico. Isso acontece já no estado da Bahia, todos os postos de combustíveis, certo, licenciados pelo órgão ambiental estadual, ele é realizado desta forma. Ou seja, quais os riscos ambientais e que nós temos aí quando um órgão ambiental avalia de forma completamente superficial, que é apenas um checklist, só faz um checklist, certo, desses documentos, sem avaliar nada, sem avaliar nenhum tipo de informação técnica e não fazer nenhum tipo de visita técnica para a emissão dessa licença ambiental, porque essa licença ambiental ela é emitida eletronicamente, Essa é a famosa LAC, uma licença que mostra aí pra gente, poderia ser, uma LAC pode ser para um empreendimento realmente de um baixo risco ambiental, um empreendimento que não promova nenhum tipo de risco ambiental, um empreendimento com baixo potencial poluidor real. Podemos considerar uma LAC, podemos facilitar o processo do licenciamento, ou seja, simplificar o processo do licenciamento ambiental. Mas neste caso aí, da LAC para postos de combustíveis, como ocorre no estado da Bahia e como outros estados também querem implantar, dizendo que é um sucesso no estado da Bahia, mas não existe sucesso, não tem sucesso, isto é a chamada flexibilização do licenciamento ambiental. De repente, o órgão ambiental, sem nenhuma avaliação técnica, sem nenhuma visita técnica, sem nenhuma fiscalização, o órgão ambiental emitiu uma licença para um empreendimento que tem um grande potencial de risco poluidor. Acredito eu, com a minha experiência em licenciamento ambiental, que um posto de combustível ele não deva ser classificado como baixo potencial poluidor. Porque se o empreendimento ele tem risco de explosão,
Se o empreendimento ele tem risco de contaminação do solo e das águas do lençol freático, ele não tem um baixo potencial poluidor. Se eu preciso de medidas mitigadoras, medidas de controle ambiental eficientes para que não ocorra nenhum tipo de dano ambiental, isto não é de baixo potencial poluidor. Então, pelas medidas, né, de controle ambiental, a gente já percebe que esse tipo de empreendimento, postos de combustíveis, eles não deveriam ser classificados como empreendimentos para licença ambiental de adesão e compromisso, por adesão e compromisso, que é a famosa LAC. Então, o objetivo aqui é mostrar a deficiência do licenciamento ambiental, certo? Da legislação ambiental do estado da Bahia e de outros estados que estão buscando implementar uma licença ambiental por adesão e compromisso que não tem a ver com a segurança ambiental e a segurança jurídica ambiental. Como é que nós vamos trabalhar aí com o princípio da precaução e o princípio da prevenção? Quando a gente fala do princípio da precaução no direito ambiental, nós estamos avaliando, né, a possibilidade de implantar aquele empreendimento naquele local, certo? E simplesmente a gente não ter a possibilidade de contaminação, de explosão, ou seja, de algum dano ambiental que pode ser feito por medidas de controle ambiental, que aí é o princípio da prevenção. Mas nada disso é avaliado se eu não tenho uma licença de localização. Uma licença de localização, uma licença prévia, ela avalia a possibilidade de localizar aquele empreendimento. Ela avalia a possibilidade de aquele empreendimento estar naquele local. E posto de combustível, por mais simples que se acredite ser, né, que posto de combustível ele tem em todo local, a cada vez que a gente vai implantar um posto de combustível, precisamos avaliar toda a legislação, a questão do raio, né? No raio desse posto de combustível, o que nós temos aí de empreendimentos, se tem clínicas, se tem hospitais, se tem escolas, qual é a distância que nós temos desses empreendimentos, certo? Qual a distância que nós temos aí desse empreendimento em relação a áreas de proteção ambiental, áreas de preservação ambiental, APPs, unidades de conservação, avaliar as questões das leis do uso e ocupação do solo. Ou seja, nós temos todo um processo de avaliação que é claro que é um processo que se remete a uma licença prévia e que é completamente jogado ao lixo quando a gente fala de uma licença por adesão e compromisso para avaliar uma LAC, para avaliar a localização do empreendimento, avaliar a implantação do empreendimento e a operação deste empreendimento. Então, venho aqui, né, com este vídeo com o objetivo de mostrar que é completamente errado a gente achar que uma licença ambiental por adesão e compromisso ela pode ser aplicada a empreendimentos como postos de combustíveis. Até porque a resolução CONAMA 273 de 2000, ela já coloca esse empreendimento com um risco maior, né? Geração de resíduos, possibilidades de contaminação, possibilidades de explosão, e coloca esse empreendimento com uma situação de licenciamento ambiental com um sistema trifásico de licenciamento ambiental. Se você me acompanha ou se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, então me acompanhe aqui no YouTube, que eu vou estar sempre
produzindo vídeos relacionados ao processo do licenciamento ambiental.